A Humanidade Sem Pecado do Senhor Jesus Cristo, de G. H. Heihoe. Abre aspas. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade, para que em tudo tenha a preeminência. Fecha aspas. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e capítulo 1, versículo 18. Antes de começarmos a falar em detalhes acerca deste assunto tão importante, que é a humanidade sem pecado do Senhor, é importante que chamemos a atenção para a glória de sua bendita pessoa. Ele é o Verbo eterno, João 1:1. Ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai, João 1:18. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículos 2 e 3. Ele foi o deleite do Pai desde a eternidade. Provérbios 8:30. E todos os anjos são convocados a adorá-lo como homem. Hebreus 1:6. Os sábios do Oriente também se prostraram e o adoraram como criança. Mateus 2:11. Tendo isto em mente, torna-se algo solene falar de sua perfeita humanidade e devemos fazê-lo na posição de adoradores. Abre aspas. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios 10:5. O mistério de sua gloriosa pessoa está além da compreensão humana, como diz a palavra. Abre aspas. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Fecha aspas. Mateus 11:27. Portanto, uma vez que sabemos apenas aquilo que nos tem sido revelado pela palavra, é importante que não nos aventuremos além das escrituras da verdade, seja em nossos pensamentos, seja em nossos comentários acerca dele. Vamos agora notar primeiramente o que as escrituras nos dizem acerca do primeiro homem, Adão, em inocência no jardim do Éden. Ele não tinha o conhecimento do bem e do mal antes de haver pecado, mas encontrava-se simplesmente num lugar de obediência. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Quando foi criado, Adão não tinha uma natureza caída, tampouco tinha ele uma natureza santa, pois a santidade é a aversão ao mal e o deleitar-se no bem. Ele tinha uma natureza inocente que perdeu com a queda, para nunca mais a recuperar, pois foi expulso do Éden para nunca mais voltar. Gênesis 3, versículos 22 a 24. Os bebês que agora nascem neste mundo não nascem com uma natureza inocente, mas com uma natureza caída. Salmos 51:5. Quando chegou o tempo do Senhor Jesus nascer, conforme a promessa, a mensagem dada a Maria, a Virgem, foi, abre aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Fecha aspas. Lucas 1:35. Ele não era inocente ou sem o conhecimento do bem e do mal. Ele era e é santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o, abre aspas, Cordeiro imaculado e incontaminado. Fecha aspas. 1 Pedro 1:19. As Escrituras afirmam, abre aspas, nele não há pecado. Fecha aspas. 1 João 3:5. Isto é, não existe a natureza pecaminosa. Ele podia dizer, abre aspas, se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Fecha aspas. João 14:30. O Senhor Jesus, bendito seja seu nome, tinha somente uma natureza santa como homem neste mundo, assim como ele era santo desde a eternidade. Hebreus 13:8, Salmos 111:9. Nós, que fazemos parte da raça de Adão, somos todos nascidos em pecado. Salmos 51:5, Tiago 1:14. E temos dentro de nós uma natureza caída. Abre aspas. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fecha aspas. João 3:6. É, portanto, necessário um homem nascer de novo para estar apto para o reino de Deus. A vida que Deus nos dá quando nascemos de novo é a vida do próprio Cristo.
Por isso lemos que Cristo, abre aspas, é a nossa vida, fecha aspas, Colossenses 3, 4. Nos é dito que esta vida, chamada de, abre aspas, o novo homem, fecha aspas, é criada, abre aspas, em verdadeira justiça e santidade, fecha aspas, Efésios 4, 24. Lemos também que, abre aspas, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Fecha aspas. 1 João 3, 9. Estas passagens deixam, portanto, bem claro que Deus concede ao crente a vida de Cristo que é criada em justiça e verdadeira santidade, e que não pode pecar. Todavia, encontramos em nossos dias aqueles que, embora devessem ser claros com respeito à pessoa de Cristo, ensinam a terrível doutrina de que Cristo poderia pecar, embora esses mesmos reconheçam que ele não o tenha feito. O simples pensar nisto causa uma profunda tristeza no coração daqueles que amam e adoram a ele como Deus Filho. Um versículo que é usado erroneamente para apoiar tal ensino é Hebreus 4,15, onde lemos, abre aspas, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fecha aspas. Acontece que, na realidade, este versículo nega enfaticamente o pensamento de que Cristo poderia pecar. Esta passagem existe para nos mostrar que o Senhor Jesus, como um homem perfeito, sentiu plenamente tudo aquilo que um homem justo poderia sentir neste mundo de pecado, embora ele próprio fosse, abre aspas, sem pecado, fecha aspas, ou, abre aspas, a parte do pecado, fecha aspas. Versão Bíblia traduzida por J.N. Darby. Abre aspas, com exceção do pecado, fecha aspas, tradução da Bíblia de Jerusalém. Ele sentiu fome, sede, cansaço e opróbrio, embora em si mesmo fosse perfeitamente santo. Quando o diabo veio a ele, como aconteceu na tentação do deserto, não houve, dentro do Senhor, uma resposta à tentação, pois, abre aspas, nele não há pecado, fecha aspas, 1 João 3, 5. Quando ele se recusou a transformar as pedras em pães sem uma ordem de seu pai, continuou a sentir fome, pois era um homem perfeito e, nesta maneira, abre aspas, ele mesmo, sendo tentado, padeceu, fecha aspas, Hebreus 2, 18. Isso não sugere, por um momento sequer, que houvesse qualquer tendência nele para desobedecer a seu pai. Ele tomou o lugar de um homem e, nessa forma, aprendeu o quanto custa a obediência. Hebreus 5, 8. Alguns afirmam que a palavra, abre aspas, tentado, fecha aspas, perde o seu significado se não incluir a possibilidade de pecar. No entanto, tal afirmação é contrária às Escrituras e uma terrível desonra a Deus, pois as Escrituras não somente falam do Senhor Jesus como o homem sendo tentado, mas também que os homens tentaram a Deus nos tempos do Antigo Testamento. Salmos 95, versículos 8 e 9. Porventura, isto sugere que Deus poderia pecar? Que possamos ser guardados de tal desonra à divindade. Nenhum verdadeiro filho de Deus poderá acalentar tal pensamento, a menos que não tenha compreendido a desonra que é para Deus e para o seu Filho uma doutrina tão terrível. Como poderíamos descansar sobre sua palavra para nossa salvação se fosse assim? Graças a Deus que nos é dito que, abre aspas, é impossível que Deus minta, fecha aspas, Hebreus 6, 18. Portanto, a tentação do Senhor Jesus foi apenas para provar quem ele era como homem aqui. Satanás foi a Adão, o primeiro homem, com suas tentações, e Adão cedeu, ele caiu. Satanás veio então com suas tentações ao segundo homem, o Senhor vindo do céu. 1 Coríntios 15, 47. Mas encontrou alguém aqui que tinha somente uma natureza santa e que respondeu a todas as tentações como um homem em completa dependência o faria, pela palavra de Deus. Quando nós, como cristãos possuindo a vida de Cristo, respondemos com a palavra de Deus às tentações de Satanás, nós vencemos também. Mas é triste vermos que ainda temos a velha natureza caída tanto quanto a nova vida.
e por isso é possível cedermos. Abre aspas. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Fecha aspas. Tiago 1,14. Este versículo não se aplica ao Senhor Jesus, pois Ele é Deus e, portanto, lemos, abre aspas, Deus não pode ser tentado pelo mal. Fecha aspas. Tiago 1,13. Alguns poderão aludir ao que o Senhor Jesus disse a seu Pai no jardim do Getsemane. Abre aspas. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Fecha aspas. Lucas 22:42. Porém, isto fica ainda mais precioso quando visto à luz do seu verdadeiro significado. O Senhor Jesus, sendo o Santo, resistia a ter que enfrentar o lugar onde seria feito pecado, o que acabou por ocorrer naquelas 3 horas de trevas. 2 Coríntios 5:21. Mas ele era o perfeito obediente que veio para fazer a vontade de seu Pai a qualquer custo. Vemos aqui a luz e o amor brilhando em todo o seu resplendor. O Senhor Jesus detestando o pecado, pois o pecado era tão contrário à sua santa e bendita vontade, mas em amor e obediência, fazendo a vontade de seu Pai ao ir até a cruz para sofrê-la a fim de que Deus pudesse ser glorificado e o pecado pudesse ser removido para sempre. Ao invés de tentarmos compreender o divino mistério da pessoa do Senhor Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, prostremo-nos em adoração como os sábios de outrora. Há 2 coisas claramente ensinadas nas Escrituras. Primeiro, a completa ruína do primeiro homem pela queda, resultando que seu desejo é inimizade contra Deus. Segundo, que Deus começa de novo, com seu bendito e santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, e seu desejo era somente fazer a vontade de seu Pai. Quando Deus começa uma obra na alma de um homem, Ele lhe dá primeiro uma nova vida, e tudo aquilo que é aceitável e agradável a Ele flui daquela nova vida. Abre aspas. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Fecha aspas. João 1,13. Abre aspas. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fecha aspas. Romanos 8:8. Se estamos esclarecidos quanto à gloriosa pessoa do Senhor Jesus, em quem toda a plenitude da divindade teve o prazer de habitar, e quanto às 2 naturezas no crente, seremos, sem dúvida alguma, guardados do horrível erro que é negar a humanidade sem pecado do Filho de Deus. Que o Senhor possa guardar o coração e a mente do seu povo, nestes dias de provações, de tudo aquilo que ataque a pessoa ou a obra do seu amado Filho. Texto escrito por Gordon Henry Hayhoe.